Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Na aula anterior eu avisei para vocês que estamos com um novo tema, que é o tema avaliação, e será o nosso último tema desse terceiro trimestre, primeiro e último tema. Bom, eu falei os aspectos gerais da avaliação, comentei o que é, em que se baseia, qual sua função, e na aula de hoje comentarei a apostila aula 16, Concepção da avaliação segundo as principais tendências pedagógicas, parte 1. Essa apostila foi disponibilizada via Classroom, então vocês conseguirão acompanhar a explicação do vídeo. Vocês perceberão também que algumas correntes, alguns autores, algumas correntes de pensamento, algumas escolas pedagógicas, quando eu vou estruturar as tendências pedagógicas, elas são agrupadas nos mais diferentes segmentos. Ou seja, a escola nova, por exemplo, há integrantes da escola nova que ora estão em uma corrente, ora estão em outra corrente. Não é um contexto amplo. Quando a gente fala da escola nova, nós estamos falando de uma diversidade de autores e que não se confundem, apresentam um centro comum, mas eles têm algumas diferenças. Eu pretendo fazer as diferenciações com vocês com base na classificação de dois professores muito relevantes no cenário nacional, que é o Demerval Saviani e o José Carlos Libânio. Então, esses dois professores ofereceram uma classificação das tendências pedagógicas que, de certa forma, influenciam a educação brasileira. Influenciaram, o verbo pode ser utilizado aí em ambas conjugações. Bom, a definição geral é que no Brasil é possível estipular dois eixos de tendências pedagógicas completamente distintas, que são as tendências liberais. Quando você escuta a palavra liberal, se você não é da economia, se você não é da política, normalmente você pensa que vai ter liberdade, que vai ter isso, vai ter aquilo. O liberalismo, a pedagogia liberal em si, ela está muito influenciada pelo regime político-econômico chamado como liberalismo, que acredita que o Estado, né, como está aí, o Estado tem que ser mínimo, o indivíduo tem que ter liberdade para empreender, para buscar o seu espaço ao sol. É uma formação que não visa a transformação da realidade, as coisas são o que são, né? Então a pessoa tem que aprender para se adequar àquela realidade. Ela não aprende para transformar a realidade em que vive. Por quê? Porque a propriedade, as relações que nós estabelecemos até aqui, tudo isso é aceito como válido, né? O que cabe a uma boa formação liberal? A uma boa formação liberal cabe você ter consciência de como o mundo funciona, de como a sociedade está funcionando e, na sequência, entender que você precisa de aprimoramento para ter inventividade, para ser capaz de se conduzir por conta própria, né? Não vai ter ninguém falando para você, olha, faça isso, faça aquilo. Nós veremos em Dewey, por exemplo, alguém que defendia a autonomia do sujeito, um sujeito que é capaz de ir atrás do seu sonho. Ele não vai estudar as relações entre as pessoas, não vai estudar, por exemplo, por que as coisas são assim. No liberalismo, eu não sou o oprimido, eu não sou alguém que preciso de incentivo, que tem que reverter a ordem social. No liberalismo, eu sou alguém que preciso conhecer como a máquina funciona e me aprimorar, né? Se aprimorar individualmente para conseguir atingir esse funcionamento da máquina, do Estado, do sistema e junto contribuir para a sociedade. E ao contribuir para a sociedade, estarei contribuindo para a minha própria formação. Então a tendência liberal, a grosso modo, né, teria que fazer uma análise econômica, o que em ATP não é possível ser feito, mas a grosso modo é isso, é você compreender as regras que estão vigentes, compreender como que você pode contribuir para essa sociedade e de que forma você vai lidar consigo mesmo. Para o liberalista, há muito essa ideia de meritocracia, né? O indivíduo é capaz, você consegue fazer se você disciplinar, se você souber como gastar, se você souber no que você vai trabalhar. Bom, são essas coisas.
mas eu só fiz um aporte aqui um tanto quanto grosseiro acerca do liberalismo. A minha intenção aqui é falar das pedagogias liberais e das tendências que elas têm. Bom, a definição do Libânio ali na página 1 para vocês, nessa concepção, ou seja, nas tendências liberais, o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com suas aptidões, aprendendo a viver em harmonia com as normas de sociedade de mercado. Então não tem essa ideia de transformação, de uma luta de classes, que nós veríamos em outra tendência. Tendo uma cultura individual. São consideradas tendências liberais. Qual pedagogia que se encaixa dentro das tendências liberais? A primeira que eu mencionei aqui é uma que vocês conhecem muito bem, porque ela nunca acabou no Brasil. É a pedagogia tradicional. A pedagogia tradicional, falando em termos de colonização, eu não posso falar do indígena, porque o indígena não se aplica ao termo, mas a pedagogia tradicional está desde o começo, desde o século XVI, logo que os portugueses chegaram no Brasil, começaram a colonizar. Quando os primeiros padres jesuítas chegaram até o país, eles praticaram um ensino que ele era de caráter, primeiro para permitir ao colonizador português e aos colonizados indígenas terem acesso à mesma linguagem, aos mesmos ritos. Então há um choque cultural com a chegada dos jesuítas no Brasil, a ideia de um jesuitismo que queria buscar ser puro, né? Afinal, aqui não tinha cristianismo, aqui não tinha reforma protestante, aqui não tinha esse pensamento europeu difundido. Então eles elaboraram escolas, instituições de ensino, a chamada educação jesuítica, e tá ali para vocês, tá no caderno, na página 1, explicando certinho, e visavam ensinar os indígenas, catequizar os indígenas, modificar a cultura, modificar as deidades, ensinar a língua portuguesa como língua oficial. E eles venceram, né? A língua portuguesa hoje é a língua oficial no Brasil. As línguas indígenas foram reduzidas a dialetos, grupos tribais foram extintos. Vocês já conhecem toda essa história. O que eu quero dizer? No ensino tradicional, um fala e o outro escuta. E só que nós nunca nunca fomos libertos plenamente disso. Na classificação do professor Libânio, ele fala que até 1932 a educação jesuítica permaneceu no Brasil, de 1549 até 1932, essa educação tradicional. Mas é uma questão que ainda vale a pena ser discutida. Por exemplo, eu estou dando aula hoje no EAD, eu falando e vocês ouvindo. Isso é uma prática extremamente tradicional. No final do trimestre, ou agora, depois de passar essas etapas, eu vou passar questões. Para o EAD, as questões automaticamente elas serão, em grande parte, tradicionais também. Então é uma corrente pedagógica que ela permanece, apesar de ser colocada como vencida em 1932, ela permanece muito atual no Brasil, né? Nós lutamos contra ela, mas ela permanece. Na página 2 eu deixei uma imagem, a imagem está no Google ali, você consegue ver com facilidade, mas eu vou mostrar aqui para o celular. Um professor fala e os outros só escutam. Essa é a ideia da educação tradicional. E aqui, olha o que eles falam nessa avaliação, né? Nós estamos estudando as tendências para entender a avaliação. A avaliação tradicional, conforme o Libânio, interrogatórios orais, exercícios de casa, que vocês estão fazendo, e de prazo mais longos, provas escritas, que vocês também fazem, trabalhos de casa. O reforço em geral é negativo. Quando você fracassa, normalmente é negativo o reforço. Por exemplo, tivemos conselho de classe. Se você não foi bem, alguém vai ligar porque que você não foi bem. Alguém vai tentar te punir. Se você não fez o meu trabalho, eu te puni com a nota baixa. Você foi com nota vermelha na minha disciplina porque você não fez. E aqui o Libânio cita, né? Punição, notas baixas pelos pais. Às vezes é positivo. Você classifica, você fala, você foi muito bem, você faz aqueles elogios. Bom, mas eu quero que vocês entendam que nós temos traços da pedagogia tradicional. E eu estou sendo bem otimista em usar o termo traços. Muito da pedagogia tradicional ainda permanece no Brasil. Deu para entender mais ou menos? Então, dentro das tendências liberais,
está contida a pedagogia tradicional. Se eu perguntar para vocês, cite uma corrente pedagógica que está contida dentro da pedagogia liberal. Você pode citar a pedagogia tradicional. Bom, tem mais correntes que ainda está nesse contexto das pedagogias ou tendências pedagógicas liberais. A renovada progressista. Tá? O ano de 1932 é o ano que nós tivemos uma nova constituinte, governo do então presidente Getúlio Vargas. Essa renovada progressista, o período é de 32 até 69, então vai do Vargas até o nosso general presidente Arthur da Costa e Silva. Predominou a pedagogia renovada, contrapondo-se à forma tradicional. Bom, aqui, baseado um pouquinho nas ideias de John Dewey, foi influenciada pelo Manifesto dos Pioneiros de Educação, Anísio Teixeira. Esse período foi um período bastante atrito na política brasileira. Vocês já viram isso no primeiro ano? Não sei quem foi o professor de OTP de vocês, mas vocês devem ter visto que para aprovar nossa primeira LDB foi uma discussão fora de sério. Então a escola nova estava influente, o liberalismo queria se fazer presente e aí acabou saindo essa tendência renovada progressista. O aluno aprende a aprender, ele aprende experimentando, ele vai para a prática, ele tenta obter conhecimento. Ao fazer, o erro já não é visto mais como uma punição, né? Quando ele erra na renovada progressista, o erro é uma oportunidade de reaprender, o professor vira um mediador. Então aqui o aluno busca o seu conhecimento e o professor apenas orienta. Vamos dar um exemplo. Um seminário é uma atividade muito similar com isso. O aluno está lá, vai expor tudo, ele vai falar, o professor só vai intervir se a coisa for muito mal mesmo, ou lá no final, quando ele acabou de apresentar, o professor vai lá e faz aquela intervenção. Então essa renovada progressista está muito baseada nas ideias do Dewey, de um aluno que é independente, na perspectiva que através da experiência ele é capaz de aprender. Você pode, aqui na formação docente você tem muito isso. Quando você vai para o estágio, por exemplo, você está participando disso, você está ensinando, você está desenvolvendo, o professor não está com você, o professor faz a mediação, mas é você que toma conta. Bom, avaliação fluida, à medida que os esforços e os êxitos são reconhecidos pelo professor. Então, não é tanto o teu resultado, mas como se deu o processo. Bom, tem ali o quadro para vocês, eu não vou comentar tanto, é mais tranquila. Na página 3 ali, pedagogia liberal não diretiva. O papel da escola na pedagogia liberal direcionou-se à formação de atitudes. Em que sentido? E aqui o Saviani faz uma crítica, né? A escola nova está nessa pedagogia liberal não diretiva. A pessoa trabalha a vontade da criança, do aluno, trabalha a questão psicológica da criança, se ela é capaz, se ela consegue, o centro de interesse dos alunos. Então, acaba se preocupando também com a realidade de onde o aluno veio, né? De onde que ele surgiu, qual que é a linguagem que ele fala. Então, tudo isso faz parte da pedagogia liberal não diretiva. O processo avaliativo não se restringe a provas, notas ou técnicas, porém se privilegia a autoavaliação, né? No qual mensura e percebe seus avanços e desafios ainda a serem enfrentados. Bom, aqui está falando um pouquinho sobre o processo avaliativo, mas um dos grandes problemas que eu não posso deixar de pontuar para vocês aqui é que, ainda que eu esteja trabalhando com a pedagogia liberal não diretiva, que não seja uma pedagogia exclusivamente tradicional, o sistema avaliativo que nos é imposto é o sistema tradicional. Essa aqui é uma grande realidade. Por exemplo, se eu, enquanto professor, resolvo não utilizar notas para avaliar meus alunos, não tem como eu fazer isso, porque existe toda uma estrutura superior ali que me exige que eu dê notas fixas. Se eu for dar uma nota, eu falarei sobre instrumentos avaliativos nas aulas posteriores. Mas enfim, todo um sistema formado que estipula como deve ser a avaliação. Então, quando eu digo que a avaliação, em grande medida, ainda é tradicional, eu estou me referindo a todo um sistema. Não é o professor apenas. Não basta apenas o professor não ser tradicional e toda a estrutura ser tradicional.
porque ele vai ter que se moldar e se adaptar com o sistema que está vigente, ou transformar o sistema lá em cima. Bom, então não sei se você conseguiu pegar a diferença aí, né, entre elas. Na tradicional, o aluno só escuta, o aluno se vê obrigado praticamente a um títere, né? Ele fica parado ali, o professor fala, ele aprende, decora, faz provas. Na renovada progressista, é um aluno mais autônomo, um aluno que tenta fazer o aprendizado. E na liberal não diretiva, se preocupa mais com os aspectos psicológicos dele. Professor, o que são esses aspectos psicológicos? Eu formar alguém, por exemplo, vamos pensar lá na BNCC, alguém capaz de lidar com autoconhecimento, alguém capaz de lidar com as dificuldades, de superar as barreiras encontradas no seu dia a dia. Você quer formar um ser humano que ele seja, para usar uma palavra da moda, resiliente. Então você meio que esvazia os conteúdos, os saberes técnicos. Em vez de você trabalhar esses saberes históricos adquiridos, você trabalha mais a questão da resiliência e da capacidade do aluno se adaptar. Então esse é o contexto da liberal não diretiva, no qual a Escola Nova está presente, né? A Escola Nova fala em autonomia, a Escola Nova fala em centro de interesse, todos esses princípios. Na próxima aula eu finalizarei essa tendência, essa pedagogia liberal, e falarei da pedagogia tecnicista.